bem? Estamos de volta com mais um episódio do podcast aqui no Aeroclube de Juiz de Fora. Confesso que eu senti saudades, tava sentindo um tempo aí de ficar aqui, conversar, ter essas experiências boas, contar um pouquinho sobre a experiência, né, de outros pilotos também na área que vão auxiliando a gente aqui no nosso conhecimento. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Sanches, Júlia, presidente do Aeroclube, Júlia Zanovello. Falei errado ainda. Zanovello. E a nossa querida convidada, Daniele Martins. Ela vai comentar para vocês um pouco mais sobre as qualificações dela. Fica à vontade, Júlia. Ei, Dani, tudo bom? Oi, Luísa. Saudade, né, do podcast. A Dani, ela é formada em pedagogia, mestre, e ela tem um método de ensino-aprendizagem. Ela é focada muito no desenvolvimento, né, profissional, a entrada no mercado de trabalho. E a gente trouxe a Dani aqui justamente para ter essa troca com o piloto, né? Como que o piloto ele desenvolve essa entrada no mercado de trabalho, que os cursos ainda não ensinam isso, né? Então fala pra gente, Dani, um pouquinho do seu currículo. Ok, bom, primeiro, obrigada pelo convite, né, tá aqui, né, eu sempre falo que o mais importante realmente é compartilhar conhecimento, que é o que eu gosto, né, e eu acredito muito que é assim que a gente se desenvolve. Então, meu nome é Daniele, sou formada em pedagogia, como a Júlia falou, mestre em educação, eu trabalho, né, com treinamento um programa de aprendizagem no qual eu preparo os jovens para o mercado de trabalho. Então, assim, essa trajetória aí sempre de desenvolver as pessoas, né? A gente, claro, é muito importante falar da parte técnica, mas essa parte de desenvolvimento profissional é fundamental, né? E é isso, né? E aí tem um método também, como você falou, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele também, que né, no caso, para a pessoa se desenvolver mais, né, alcançar os seus objetivos profissionais. Dani, fala pra gente como que funciona essa introdução ao mercado de trabalho. O jovem que... A gente aqui, na formação de piloto, a gente conta por hora, né? A experiência dele é contada pelas horas. Mas isso não deixa de ser uma experiência, isso não deixa de ser o currículo, a parte principal do currículo dele. Como que a gente desenvolve essa entrada no mercado de trabalho? O que ele precisa? O principal ponto aí, primeiro assim, a gente tem esses 3 pontos, né? Quem está ingressando agora no mercado, então fica aquela ansiedade, como que é esse mercado, principalmente a gente chama atenção para esse mercado atual, de muita concorrência, de muitos desafios, de muita tecnologia. Então, assim, o primeiro ponto a pessoa precisa sentir, assim, ela tem que ser ela mesma, né? Mas ela precisa perceber, entender desse mercado. Então, assim, a profissão que ela vai escolher, como que ela vai se desenvolver naquele mercado ali. Então, é buscar realmente leitura a respeito, é a profissão de piloto que eu quero. Quais são as necessidades que eu preciso de informação, não só técnica, é claro, mas o que eu preciso desenvolver nesse mercado, né, no caso aí do piloto. Ou outras profissões também que a gente fala, porque igual quando eu pego esses jovens para ingressar no mercado de trabalho, a gente vai trabalhar isso tudo, vai trabalhar o desenvolvimento dele, vai trabalhar a soft skill dele, né, trabalhar com ferramentas que ele possa entender aonde que ele precisa se desenvolver mais, né, assim, o que incomoda ele, né. Eu acho que a gente tem 3 pontos aí que eu acho muito importante da gente mencionar, que são alguns obstáculos que a gente enfrenta na vida, né, e aí isso serve também para o mercado de trabalho. O primeiro deles são os obstáculos sociais. Não, primeiro os pessoais. Por quê? É relação comigo mesma. Então, assim, quais os meus medos, quais as minhas crenças limitantes. E as pessoas têm medo, né, de falar das crenças limitantes, as pessoas têm medo de falar dos próprios medos e ser reprovado, por exemplo, numa entrevista, né? Quando um dos maiores desafio para qualquer um é aquele processo seletivo onde bate de frente ali com a psicóloga. Então, aí eles querem estudar alguma resposta pronta. E nem sempre, exato, e nem sempre a resposta pronta é o que a psicóloga quer. Exatamente. E ela consegue pegar que isso é uma resposta pronta. Mas como que ele desenvolve essa naturalidade em responder quais são suas qualidades, quais são seus defeitos? Então, por isso que esse primeiro é difícil, mas é possível.
Porque a partir do momento que ele começa a desenvolver, como eu falei, os primeiros são os obstáculos pessoais. Então, ele precisa reconhecer. Vamos supor, eu tenho medo de falar em público. O que eu preciso me desenvolver? Né? Desenvolver minha comunicação, a minha oratória. Se é algo muito grave que me bloqueia, eu vou buscar um curso de oratória ou às vezes até um psicólogo para eu descobrir por que eu tenho aquele trauma ali para falar. Ou então, às vezes, é apenas a falta do hábito mesmo, você vai treinando. E aí é treino mesmo, né? Falar na frente do espelho, se você tem uma apresentação, se você tem, né, desenvolve, vem cá, chama um amigo, olha, eu vou falar, vê o que precisa, né? Os vícios de linguagem. Isso tudo dá pra gente reconhecer, basta a gente ter atenção nesses detalhes. E saber que eles existem, né? Porque as pessoas têm medo de falar quais são suas dificuldades, quais são seus defeitos. Mas antes e melhor eu saber quais são e estar ciente e trabalhar neles do que eu não conhecer. Sim. Não? Acho que o primeiro ponto seria identificar eles, né? Exatamente. Porque quando você não reconhece ou então você não quer aceitar e achar que colocar para debaixo do tapete ele vai resolver, não vai. Porque aí uma situação dessa, uma entrevista de emprego, se apresente, né? Tem aquele momento, né? Fale sobre você. Aí a pessoa... Trava ali, né? Não sei falar de mim. Né? O piloto, ele sabe falar da aeronave de ponta a ponta, ele conhece tudo da aeronave. Agora, fale de você. Travou, acabou. Não sei. Seus pontos fortes, o que você precisa desenvolver. A gente nem fala mais pontos fracos, né? Mas assim, o que você precisa desenvolver a pessoa? Eu desenvolver? Porque a gente está sempre desenvolvendo, a gente está sempre aprendendo. Se eu chegar e falar que eu não preciso saber mais nada, acabou. Não faz sentido, entende? E aí o primeiro ponto, como eu falei, os obstáculos, né, pessoais. E aí tem um destaque para o segundo, que são os obstáculos sociais. Né? Quais seriam? Então, qual é o meio que você vive? Quem são as pessoas com que você se relaciona? Porque isso vai impactar diretamente no que você quer. Você tem apoio, as pessoas te impulsionam, colocam, né, para você, vai em frente, vai dar certo e tudo. Ou você vive no meio de pessoas que só reclamam, né, pessoas que acham que está tudo ruim, a chuva está ruim, o calor está demais. E isso vai contagiando, né? Exatamente. Parece uma nuvenzinha, a pessoa anda com a nuvenzinha na cabeça, isso vai contagiando. Então, às vezes você chega de bom humor, tem uma pessoa ali com aquela nuvenzinha, você mina. Então, esses obstáculos sociais é importante você também identificar, mesmo que sejam familiares, gente. É muito delicado isso, mas assim, a gente acha, são só os meus amigos. Não, às vezes está dentro da família mesmo. Então, saber separar isso, né, para que a pessoa tenha oportunidade de se desenvolver cada vez mais. Né? É verdade. E hoje, a gente recebe vários meninos que têm o sonho, né, da formação como piloto e muitas das vezes não tem o incentivo necessário em casa. E aí eles ficam procrastinando esse sonho porque não é um desejo de outras pessoas que influenciam ele. Que é algo que precisa ser separado, justamente da forma que você disse. Ele tem que ter muita certeza do que ele quer, né? Então, assim, se é ser piloto, claro que vai ter, né, às vezes uma crítica ou outra, mas assim, não deixar se abalar, né? Seguir em frente. E aí, quando eu falo seguir em frente, o que eu preciso fazer para ser um piloto? E hoje em dia, conhecimento... Eu vou buscar os caminhos para isso, né? E principalmente, não se compare ao outro. Sim. Cada um tem a sua trajetória. Então, a minha trajetória de piloto vai ser essa aqui, porque é o que é possível fazer agora. Então, se eu comparar com o outro, às vezes, que está lá na frente, mas o que ele passou? Né? Nós temos um hábito, nós humanos, né? Nós temos um hábito de a gente ver assim, a grama do outro sempre é mais verdinha, né? Deixa eu cuidar da minha. Ó, no meu Instagram eu falo sobre isso, viu, gente? A grama do outro ser verdinha, nem sei. Mas ela é psicóloga. Exatamente. Sou psicóloga. Eu uso aqui, gente, assim, né? Porque são o que eu observo ao longo da minha experiência como pedagoga e como que a educação está muito relacionada a isso, né? Mas eu acho muito importante o papel do psicólogo, igual a Júlia vem trazendo, né? Essas ferramentas também, porque eu acho que é tudo reflexão. Então, eu preciso ver o que eu preciso, qual caminho eu vou seguir. Né? O plano que eu preciso traçar para mim. E isso é muito individual, é muito importante deixar isso claro. E o piloto, ele vem com essa ideia já formada, e aí ele olha lá na frente, né? O ser piloto. E às vezes a trajetória para aquilo que ele idealiza,
é um processo que ele precisa passar e muitas vezes frustra no meio do caminho, porque eu não quero esse processo, eu quero estar lá na companhia, né? Já estar desfilando lá nos aeroportos. A pessoa idealiza aquela profissão daquele jeito e o caminho até ali é de estudo. Muito importante. É de estudo, é de perseverança, né? É buscar estar ali, sabendo que o seu objetivo é ali, mas não esquecer que você tem um caminho a traçar. E aquilo que você estava falando agora há pouco, sobre o planejamento e eu não olhar para a grama do vizinho, porque como o curso de piloto aqui, a formação ela é meio que solta, livre, então eu tenho alunos que vêm já para fazer o curso, né, PPPC, e eu tenho plano de formação para aqueles que não têm condição de vir aqui e arcar com o curso todo. Então, ele tem a grade ali formada, mas que vai dar a ele a possibilidade de se tornar piloto. Sim. Né? Luísa, fala um pouco sobre... O plano de formação ele foi desenvolvido... Hoje a formação como piloto ela pode ser rápida ou não. Vai depender de fato ali do que você está tracejando para você mesmo. E aí o plano de formação ele foi desenvolvido para atender pessoas que não têm condições de realizar uma formação de todos os cursos, né, piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo, de uma forma rápida, por conta financeira, muitas das vezes. E aí o plano de formação, ele é dividido em cronogramas. Você faz a primeira parte de piloto privado, teórico e prático, depois a parte de piloto comercial, teórico e prático, e também já é incluso o curso superior de ciências aeronáuticas. É um plano de 4 anos. Você se forma com 3 anos e no 4º ano, ali, é o último ano da sua formação, você vai se especializar. Você vai fazer estágio para acumular horas de experiência, que muitas das vezes as pessoas não visualizam agora quando está começando. Elas não pensam que elas precisam de horas além do que está na parte técnica ali, né? Que é o piloto privado, piloto comercial. Sim. E aí, onde buscar essas horas? Porque tem alunos que ficam saltitando de uma escola para outra e não cria vínculo com ninguém. E aí, na hora de adquirir... é importante por isso, porque assim, aonde eu quero, eu estou aqui e aonde eu quero chegar. Só que aonde eu quero chegar, eu preciso traçar essas metas e caminhar por ela. E a gente sabe que entre essas metas, eu posso encontrar, às vezes, né, desafios, obstáculos, que às vezes eu vou encontrar, mas o outro não vai. Sim. Né? Então, por isso que a gente não pode comparar, né, com o outro. Você vê, olha, falando de conhecimento, né, mais do que nunca, gente, olha que o piloto precisa saber a parte tecnológica, como que avançou, né, a tecnologia para os voos. Né? Então, cada vez mais ele tem que estar antenado a isso. Seja na formação como piloto ou em qualquer outra, né? Você vai estar sempre estudando contínuo. Sempre. E em relação ao desenvolvimento humano dele, o que você traz de mais importante? O que você acha que é mais importante ele ter em relação a esse desenvolvimento e como ele deve começar? Eu acho que ele precisa começar a pensar sobre ele mesmo, a capacidade que ele tem que entender assim, o que eu preciso aprender, qual é a minha capacidade de aprendizado no momento, porque o nosso tempo de aprendizagem é diferente. Né? Então, eu preciso aprender, né? Então, eu consigo aprender isso agora? Aí eu começo por esse caminho. Por isso que eu falo que é muito diferente do outro. Então, eu vou seguir por esse caminho. E aí eu vou me desenvolver de que forma? Como eu falei, eu preciso, se é a comunicação, se é a minha relação com os outros, eu tenho dificuldade de me relacionar com as outras pessoas, eu preciso buscar, se for o caso, ajuda, buscar ferramentas para isso. Então, por isso que é muito individual, é muito pessoal. Né? Eu tenho jovens que, assim, são super articulados, comunicam, são, né, bem desenvoltos, e outros, se eu falar para levantar e fazer uma apresentação, não faz. E isso não quer dizer que um se destaque mais que o outro ou que um seja melhor que o outro, né? Porque o convívio vai fazer com que você veja necessidade. Poxa, como é que eu vou aprender isso aqui? Fazendo.
Não tem receita de bolo, não, gente. É fazendo. Então, se você está num meio ali em que poxa, ele fala bem, então eu vou começar a me apresentar também, buscar, né, exemplos ali, falando também, estudar para poder falar. Né? E o próprio mercado de trabalho, ele absorve todos os tipos de personalidades, né? Todos. As habilidades. Então, por exemplo, a Luísa é mais desenvolta, ela fala mais, eu posso às vezes colocar ela junto com um que é mais, que tem às vezes uma proatividade maior que a dela. Sim. E aí as habilidades ali vão se juntar, e acredito que isso na questão de piloto seja essencial, porque ainda mais para uma companhia aérea, né? Onde uma personalidade, uma habilidade ali junta com a outra, tem o comando, tem o copiloto, eles precisam ter habilidades parecidas, mas a personalidade, às vezes, uma complementa a outra e eles vão trabalhar em dupla. Até né? para você conhecer o outro ali, né? Porque numa situação, às vezes, né? Porque eu falo que no dia a dia tá tudo ok, é uma maravilha, todo mundo é ótimo, mas em uma situação, né, de extrema estresse, né? Um voo, por exemplo. Uma própria emergência. Isso. E aí, como que eu vou lidar com o outro? Eu preciso saber realmente Se os quem dois é aquela forem pessoa. mais ativos, né? Precisa ter um ali com uma voz mais ativa, o outro com um pensamento mais rápido, uma agilidade diferente do mais outro. Calmo, o outro mais, né, que vai tomar as iniciativas, porque senão o pânico fica geral. Sim. Né? E aí isso é importante também as pessoas entenderem que numa entrevista de emprego, né, uma entrevista, hoje a gente não tem muito mais aquelas perguntas, né? Me fala isso, fala aquilo. É mais um bate-papo. Para quê? Para você conhecer a pessoa. Quem é essa pessoa? Na conversa você vai identificar se ela é uma pessoa mais calma, se ela é uma pessoa mais, né, proativa, mais, né, hiperativa ali. E tá tudo bem. Muitas das vezes, aquela identificação ali daquela vaga ali não vai dar para aquela pessoa, mas o recrutador, ele está acostumado com isso. Então ele vai falar assim, opa, não deu aqui não, ele dá nessa vaga aqui. Né? Essa vaga eu nem divulguei. O perfil dele é exato para aquela vaga. Eu nem divulguei essa vaga aqui ainda, mas eu já vou deixar ele aqui porque ele serve para essa vaga aqui. Ele tem mais perfil para essa vaga. Então não tenha medo de falar, não tenha medo, né, de mostrar quem é você, né? Porque assim, a hora certa, né, vai chegar. Né? É você entender o que é aquela vaga, o que ela está sendo selecionada, mas assim, você também se conhecer. Quanto mais você se conhecer e saber, às vezes, das suas limitações e até desenvolver elas, buscar como eu vou desenvolver, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então, assim, mesmo que eu não consiga naquele momento ali, mas eu me desenvolvendo, eu consigo uma outra oportunidade, né? Então, enxergar isso. Qual passo eu vou tomar de cada vez, assim, mesmo que não seja agora o momento, mas entender assim, eu me preparei para esse momento. Se não foi agora, o que ficou faltando para eu poder me preparar para o próximo? E, de fato, se preparar para o momento, né? O que eu vejo aqui é que, às vezes, os pilotos, vamos falar deles, eles se preparam muito, simulador, a parte da empresa, eles estudam tudo. Todo conhecimento técnico, né? Tudo. Isso está fininho, redondinho. Mas a parte pessoal, a parte do processo seletivo, né, a da entrevista, ele só lembra na semana. E aí é aquele desespero total. Às porque... vezes até do uniforme. Até do uniforme, exato. Que é outra coisa também que eu quero chegar lá. Mas é isso, assim, é você se desenvolver junto o tempo todo. As suas habilidades, as suas competências, se conhecer, Sim. Saber da sua história. Porque me fale quem é a Daniele. Como que a Daniele surgiu? Da onde que ela apareceu? E as pessoas não sabem falar da sua própria trajetória. Ou acha aquilo tão insignificante que não vale a pena. Mas a história para se tornar piloto muitas vezes é bonita. Da onde que surgiu a ideia de se tornar piloto? Por que você quis essa profissão? Da onde que você foi buscar? Como que foi a sua formação? Né? Essa parte mais humana da sua formação, do seu ser piloto, ela é fundamental e ela é preciso falar, passar, porque chama a atenção. Com certeza. Melhor do que uma frase pronta, melhor do que uma frase decorada, né? E assim, o preparo para a entrevista, ele é muito importante. Ele é muito necessário.
Porque a parte técnica, igual você falou, eu venho desenvolvendo, né? Nossa, eu sei tudo, né? Eu preciso fazer uma faculdade para aquele curso que eu quero específico, aquela profissão, ok, eu preciso de um curso técnico, não importa o que for. Mas aí você traça sua trajetória ali. Tá, e o meu desenvolvimento pessoal? Quem eu sou? Não é? Não sei, assim, como eu falei lá dos obstáculos pessoais, dos obstáculos sociais, assim, o que me atrapalha? O que eu sei que às vezes eu estou me sabotando aqui e que lá na frente vai me prejudicar? Então, assim, esse medo, ele tem que quebrar essa barreira, porque se ele não quebrar essa barreira, mais cedo ou mais tarde ele vai sentir isso. E aí ele vai falar, poxa, por que eu não me preparei antes? Né? Porque não é decorar, como você falou. Se é entrevista para a empresa X, eu preciso estudar o que aquela empresa é. Não é? A gente não tem como saber a fundo, mas hoje em dia tem como a gente pesquisar, tem como perguntar. Então, assim, e uma coisa muito importante também, toda vez que a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ela dá aquela travada, assim, ela chega e fica toda robotizada, né? Gente, não tenha vergonha de perguntar também pro recrutador. Você fica muito naquela esperando ali as perguntas e aí acabou, vai embora. Poxa, quer ver que interessante? Queria saber como que é o desenvolvimento de carreira na empresa. Você pode tirar essa dúvida para mim? Queria saber, assim, como que é a gestão, como que é a cultura organizacional dessa empresa. Né? Existe possibilidade de crescimento? Não tem problema a pessoa nenhum, fica com medo de falar e falar e ser achado assim, nossa, exigente. Exatamente. Entrevista era pra mim, mas eu tô chegando, já tá chegando pô no banco, querendo saber. Não é isso, você tem né? que saber, claro, eu costumo dizer falar, que assim, né? Tudo pode ser falado. Né? Tudo, você forma pode falar certeza. tudo, mas é a forma que você vai falar. Então, assim, faz essa pergunta no final. Não é assim, deixa lá, deixa ser conduzida, você responde as perguntas necessárias, se é uma dinâmica que você vai participar, o que for, processo seletivo inteiro. Mas no final, se permita fazer essas perguntas, não tenha medo, não é? Porque muitas das vezes a divulgação da vaga às vezes está muito sucinta. Quer dizer, da mesma maneira que a gente vê que as empresas mudaram, o nosso mercado de trabalho está muito exigente, a gente também não precisa se preparar. Se o mercado mudou, eu como profissional preciso mudar também. Sim. E aí não vejo problema nenhum também perguntar para a empresa. Né? Eu entendo esse medo, essa insegurança, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Então, assim, não tenham medo de perguntar, né? Porque, assim, deixa pro finalzinho, mas faz esse tipo de pergunta, se for realmente uma curiosidade sua. Queria entender melhor como que é a empresa, né? Se mostrar interessado, né? Acaba que Exatamente. Você se torna mais... Cria um vínculo ali de interesse, de querer conhecer. E até do recrutador ver que você tem esse interesse e com perguntas plausíveis, né? Com perguntas realmente que fazem sentido. Não é perguntar, né, coisas que não fazem sentido, não é isso. Mas faz todo sentido isso. O preparo técnico, o preparo realmente, né, comportamental, como você vai falar, como você vai se vestir, gente, por favor. Pode parecer bobagem, mas assim, a vestimenta é extremamente necessária. Não é? Não importa, não vá de... Eu já vi isso acontecer. Não vá com blusa de time de futebol, não vá de boné, não vá de bermuda. Não vai de chinelo, pode ser o calor que for. Você está indo para uma entrevista de emprego, a sua imagem... Fala muito, completamente. Porque na linha aérea, eles ainda colocam lá o traje que deve ser, né? É um esporte fino, né? E aí as pessoas têm até dúvida disso. O que é um esporte fino? Né? Exatamente. Então, assim, é você ter esse cuidado. Uma calça, pode de calça jeans? Pode, mas que não seja rasgada. Não é? Então, assim, esteja mais alinhado, nem que seja uma camisa, não precisa ir de terno e gravata, gente, não é isso. Mas você ter esse cuidado. E para a executiva ou para um táxi aéreo, geralmente não tem essa informação, né? O pedido, às vezes, vem de uma indicação na executiva. Então, quando você vai falar com o patrão, quando você vai fazer uma entrevista na empresa, no táxi aéreo, é mais livre, você vai mais. Então... Eu já vi gente falar, eu vou de tênis. Uma amiga... Gente, o podcast não férias, mas a tosse da Luísa não. A tosse da Luísa tá aqui, ó, só firme. Quem assistiu os episódios anteriores vai entender da tosse. Assistam. Literalmente. Tem uma amiga que ela foi fazer um voo para executiva
e poderia ser um voo de contratação. E aí ela tinha o piloto privado, ela tinha o piloto comercial, instrutor, horas necessárias. Todos os pré-requisitos. Todos os pré-requisitos pra vaga. E aí a gente à noite, no restaurante, jantando, ela falou assim, eu não tenho a blusa pra ir amanhã. Não é possível. Amanhã. Não é possível. E ela ia voar. E já era noite. E ela ia voar, já era noite. E aí ela falou assim, eu vou ter que arrumar uma blusa polo branca emprestada. E aí? Já era coisa de 9h30 da noite, ela tinha que sair daqui 8 horas da manhã pra ir voar o avião. E não tinha uniforme, ela não tinha... Não é nem um uniforme, mas era uma executiva, mas ela é melhor ser uma mais roupa apresentável. adequada, exatamente. Uma camisa polo, uma calça. A gente precisa pensar nisso também. Isso faz parte do pacote. Se você se prepara para uma entrevista de emprego, você tem que pensar assim no que você vai falar, quem é você e na sua vestimenta, pontualidade. Né? Aí cheguei atrasado porque o ônibus quebrou. Prepare para chegar mais cedo. É o trânsito. Né? Não, gente, hoje não tem mais desculpa para isso. Né? Infelizmente, assim, a gente precisa se preparar. Poxa, eu consigo chegar, né, nesse trajeto? Eu não conheço o lugar, é muito longe. Vai antes. Vai um dia antes para conhecer o trajeto. Se você vai de carro, se você conseguir uma carona, alguém que vai te levar. É muito longe, não sei como é que chega lá. Não conte com imediatismo, não. Se prepare, nem que seja para você ir um dia antes, para você conhecer aí a trajetória, a rota que você tem que seguir. Mas até isso a gente precisa pensar assim. Sim. Não é bobagem, assim. E também a vestimenta, claro. E aí o voo foi feito de tênis, calça e polo. Foi contratada? Não. Não, e as meninas, maquiagem, né, que é fundamental, né, no âmbito da aviação, então eles ainda cuidam muito disso, para ter as unhas pintadinhas, maquiagem feita, querendo ou não. Tem até um valor a ser pago por isso, não tem? Em algumas empresas? Eu ouvi dizer algo assim. Acho justo. Porque é tanta exigência. E até mesmo exigência para as mulheres, né? Cabelo, maquiagem, unha, tudo dentro de uma, né, assim, que comporte ali uma imagem que você quer passar. É igual eu falo, dei o exemplo aqui masculino de uma entrevista, assim, bermuda, chinelo, boné, mas para as mulheres também é muito importante. Não é? A roupa que eu vou no bar com os amigos, com meu namorado, que eu vou, né, sair, não é uma roupa que eu posso estar extremamente arrumada, mas não é uma roupa adequada para uma entrevista de emprego. Né? Então, eu preciso pensar nisso também. E levando em consideração que ainda o mundo da aviação ainda é machista. Né? Ele ainda é um mundo muito masculino. Então, a gente precisa chegar e abrir esse caminho mostrando, de fato, o profissionalismo. Né? Então, assim, eu não vou voar uma executiva de mini saia, né, de camiseta. Então, querendo ou não, você precisa impor a sua presença, impor o seu respeito, impor o porquê que você está ali, e você é seu cartão de visita. Com certeza. Não tem outra saída, gente. Assim, por mais que a gente vê tanto desenvolvimento, tantas mudanças, mas isso prevalece. A gente vive numa sociedade em que a gente tem, sim, que se impor na imagem, né, na sua fala. Se você quer ser uma profissional respeitada, você tem que fazer isso. Né? Respeitada ou respeitado, você precisa enxergar que você precisa cuidar dessas necessidades também. Você pode ser excelente profissional. A parte técnica sua, nossa, é fundamental. Né? Vamos pegar o exemplo do piloto. Nossa, ele... excelente, faz um voo maravilhoso, né? A gente não tem medo nenhum de voar com aquela pessoa. Tá, mas se acontece alguma turbulência, acontece algum problema, ele precisa falar ali com os passageiros, ele não tem tato nenhum para falar. Pois é. São habilidades que você precisa trabalhar. Desenvolver com toda certeza. Sim. Né? Aí vai desde a comunicação até a maneira que você fala, né? Porque às vezes a pessoa tem um modo de falar muito, né, não é grosseiro que eu vou dizer, mas soa como grosseiro. Né? Às vezes é a maneira que a pessoa fala. E às vezes no momento ali do estresse, isso potencializa. Sim. Então você tem que ter esse jogo de cintura, essa habilidade para você conter isso, para você passar
para o outro. Porque, claro, o medo, claro que ele também, né, tem uma frase que tensão, eu adoro, né? do filósofo, né, do Cortella, que ele fala isso, né, uma palestra dele, ele falou assim, primeira coisa que eu pergunto pro piloto é se ele tem medo de voar. Se ele falar para mim que ele não tem medo, eu nem vou no avião dele. Por quê? O que ele quis dizer com isso, né? Assim, você tem as competências, você sabe, mas o medo faz a gente ter um raciocínio melhor. Se você não tem medo de nada, opa, então você não tem freio. É o vida louca, né? Não tenho medo, vambora. Aí ele fala assim, então não vou voar com ele não. Nossa, ele tem anos de experiência, mas você não pode confiar, né, somente na sua experiência. Cada voo é de um jeito, cada experiência. Tudo. Exatamente. Então, quando ele, assim, na palestra que ele falou sobre isso, aí eu me lembrei agora, a gente está falando da questão do piloto, porque também é isso. Como que eu vou acalmar aqueles passageiros ali? É uma situação crítica, uma situação complicada. Se ele desesperar, ou se ele, né, assim, for muito grosseiro, ou então não quiser nem falar, né, deixa eu controlar aqui, resolver aqui, a situação vai ficar muito pior. E atualmente a aviação, no geral, ela se tornou mais acessível para as pessoas viajarem. E com isso também veio outros problemas junto. Portanto que agora o que a gente vê bastante é problema durante o voo. E aí tem que conduzir aquela situação da melhor forma possível, que são suas habilidades não técnicas. Sim, Porque é o comportamento mesmo. Muitos problemas agora durante o voo, recentes, assim, no mês, mais de 3 problemas relatados de passageiros no voo. E é a habilidade não técnica, porque o técnica você tá ali e vai conduzir porque você estudou e aprendeu para aquilo. E a não técnica você tem que desenvolver. Exatamente. Aí você desenvolve como? É através de leitura, é através de realmente buscar exemplos. Não é? Nem o gestor que está há 20 anos numa empresa lá, ele é diretor de uma empresa, uma hora ele vai passar por algum desafio que ele nunca enfrentou na vida dele. Sim. Ele vai falar, caramba, o que eu faço agora? Né? E é super normal, está tudo bem. Né? Mas aí é dentro dessas possibilidades, como que eu vou resolver aquela situação? Não é? E aí buscar resolver da melhor maneira possível. Né? Não, por isso que eu falei, não existe, né, uma receita de bolo. Olha, segue isso aqui, que fazendo isso aqui vai resolver. Não vai. Por isso que a gente precisa cada vez mais se desenvolver nesse sentido. Né? Ter atenção em quem você é, ter atenção, o que realmente tira você do sério, o que te incomoda. Né? Até o próprio de saber dizer não. Tem muitas pessoas que não sabem, que acham que está sendo arrogante por isso. Não. Né? Foi como a gente falou, né? Você pode falar tudo, desde que você saiba ali conduzir a maneira certa de falar. Mostrar o porquê do não, né? Exatamente. Agora, Dani, a parte técnica, né? A minha parte técnica, como que eu mostro isso para a empresa? Vamos supor, na elaboração do currículo. O currículo é a primeira coisa que a empresa olha e fala, poxa, essa Júlia aqui é interessante, né? Vou buscar. Como que eu elaboro esse currículo para chamar a atenção, para que ele seja visto? O primeiro cartão de visita é o seu currículo, né? Igual você falou. Ele tem que chamar a atenção para falar, opa, não, a pilha de currículo lá. Que é por que ele vai olhar e vai falar assim? É muito São rápido. segundos você que imagina... o recrutador olha ali. A gente sabe que a gente tem ferramentas hoje na inteligência artificial que fazem também essa busca. E aí chega ali aquele currículo ali. Bom, gente, não tem assim como você fazer um currículo de várias páginas. Você tem que ser sucinto, mas você tem que chamar atenção. Né? Então, assim, uma coisa que eu vejo que quase ninguém coloca assim são os objetivos que você quer. Além de você ter a formação, poxa, eu tenho minha formação ali, ok. Né? Dani, como que eu faço o currículo se eu não tenho experiência? Vai da sua vivência. Você fez algum trabalho voluntário? Né? Você trabalhou em algum lugar ou vivenciou, às vezes até empresa familiar, né, sua, que você conviveu ali? O que você observou daquilo ali? Coloca no currículo. Mas assim, tenha um objetivo claro. Por exemplo, o piloto, né? A experiência dele é contada pelas horas de voo. Quando ele está começando, ele sai, né, da escola com 150 horas, e aí ele vai fazer a instrução. Digamos que ele atingiu as 500 horas mínimas ali necessárias para o mercado de trabalho. É o que ele tem. Né? O nome dele é as 500 horas. O que além
ele poderia colocar no currículo, igual você falou, o objetivo. O objetivo dele é ser piloto. Então tá lá, meu nome, Júlia, objetivo, ser piloto, experiência, 500 horas. Mais o quê? Mas aí assim, o que ele fez ao longo dessa trajetória dele dentro do curso? É isso que eu falo muito, assim. Tem algum treinamento específico, algum curso direcionado ali que é extracurricular, vamos dizer? Entendeu? Isso tudo conta. Sim. Por quê? Mostra o interesse. Aí depois você tem esse mínimo de horas, igual você falou. Mas depois que eu terminei ali, eu ainda não adquiri experiência. Eu estou buscando outras possibilidades. Outras formas de treinamento, né? E a gente Entendeu? vem pro JET, pro ICAL, É né? A isso. gente vai agregando, engordando o currículo, né? Porque a pessoa vê e fala, opa, ele não tem experiência ainda, porque ainda não conseguiu oportunidade, mas ele não parou de buscar conhecimento. Sim. Isso tem um peso. Não é simplesmente formei, tô lá, agora eu já formei, tô ótimo, não preciso saber mais nada. Não. Né? E depois que ele conseguir também, ele tem que continuar. É o que eu falei, assim, específico do piloto, né? Voo nacional, depois internacional, não sei como que funciona, mas assim, o que ele vai buscar? Né? Porque isso também chega, por exemplo, entrei numa companhia, entrei na executiva aqui, entrei, aí eu dou aquela sossegada, aí meu currículo para, né? Porque ele vai crescendo as horas ali, mas fora disso, o que ele buscou ali de estudo, treinamento, né? De estudo, né? Ele está contando hora, ok, mas e o extra dele está paralisado. Olha, isso é até normal de acontecer, né? Até porque, assim, tem época, né? Tem períodos que a gente fala assim, nossa, estou tão cansada, nossa, eu acho que o que eu preciso fazer agora, né? Já fiz tanta coisa, né? Ou então, essa cobrança nossa interna, tá tudo bem também. Só que assim, tenta colocar em prática também, não é? Assim, você faz um curso aqui, para que é esse curso? Tenta colocar ele em prática. Igual você falou, tem vários extracurriculares aqui, o que eu fiz com isso? Nem que seja para você falar assim, eu fiz um extracurricular aqui e eu ofereci. Eu fui lá na Júlia, lá, falei, Júlia, será que você deixa eu fazer aí uma palestra sobre isso aqui que eu aprendi, eu acho importante para os pilotos? Isso. Você está se oferecendo também. Isso é aprendizagem, entendeu? Isso é um conta no currículo, né? Conta. Porque muitas das vezes a pessoa acha assim, eu preciso trabalhar, eu tenho que ter o meu salário, eu tenho que ter meu dinheiro. Claro, concordo. Mas aí nisso tudo, né, nesse montante aí, o que eu posso fazer até para colocar em prática? Eu posso criar um curso específico daquilo ali que eu aprendi? Eu posso ir lá, igual eu dei o exemplo, né? Júlia, deixa eu falar, assim, eu acho que isso é interessante para eles, quem sabe desperta até para esse outro lado também do piloto. Sei, são exemplos aqui, mas que são possibilidades para qualquer profissão, tá? Eu acho que isso é importante, por isso que eu falei, às vezes até um trabalho voluntário, algo que você fez ali, o que fez você vivenciar aquela experiência ali? Como que ela foi para você? E para o piloto, quando ele já está há 20 anos aí na carreira, já trabalhou em 3 companhias, em 5 táxi aéreo, e aí ele desliga de algum tempo e vou voltar ao mercado de trabalho. Ele tem que colocar toda essa experiência dele no currículo, que aí é aquilo que você falou, às vezes a quantidade de experiência de lugares que ele já voou, que ele já passou, já dá 2, 3 páginas. Não necessariamente, né? Até mesmo o modelo de aeronave. O pessoal gosta de pôr bastante no currículo. O modelo de aeronaves que voam. Porque muda, né? É isso? Você pode ir voando vários modelos e aí depois você quer descrever lá no currículo todos os aviões que você voou. Aí tem lá a lista de... Aqui no Aeroclube vai ser 9 modelos diferentes. Deixa isso, mas eu acho legal isso para entrevista. É na entrevista que você vai falar suas experiências. Exatamente. Lá você vai deixar sucinto, por exemplo, assim, eu, né, muitos anos de carreira, só de treinamento são 10. Então, é claro que eu não vou pegar o meu currículo e vou colocar tudo, não, porque senão vai dar mais páginas. Descobre a nossa idade só olhando pelas páginas do currículo. Só de formar em pedagogia não é bom nem lembrar. Então, assim, eu vou colocando, assim, o que é mais relevante para mim hoje, entendeu? Se eu quero me candidatar a uma vaga ali naquela empresa. Então, eu pego, assim, né, assim, bem sucinto. Igual, eu tenho 10 anos de treinamento, ok, 10 anos de treinamento.
E antes, o que eu fiz? Eu coloco tudo que é relacionado à educação, porque é o que eu gosto, é o que eu me identifico. No piloto, claro, ele vai colocar ali os voos dele, né, toda a classificação dele, mas essa questão que você falou, que é muito detalhar, provavelmente vai ser para chamar mais atenção. Nossa, porque eu tenho... Deixa isso para a hora da entrevista. Por isso que eu falei que o objetivo é muito interessante, assim. Deixa eu ver se eu trago um exemplo bem plausível aqui. Igual você falou, quero ser piloto da companhia aérea. Não, isso não é objetivo. Não. Quais seriam os diferença objetivos? você vai fazer como piloto exemplo, naquela companhia? Entendeu? É a mesma coisa eu colocar. Estou me candidatando para essa vaga na empresa aqui. Eu quero, meu objetivo, né? É crescer junto com a empresa. Entendeu? Né? Tá. A frase muito formada, né? Daquela companhia. Todo mundo quer. Toda pessoa que fez o curso que quer voar, quer ser piloto. O objetivo, então, ele tem que ser mais genuíno. Ele tem que ser. Ele tem que ser específico para aquela vaga. Por exemplo, o currículo, gente, uma coisa muito importante. O currículo não é um currículo único para espalhar para todo mundo, não. O currículo ele tem que ser muito individualizado. Então, se eu quero um currículo porque eu estou me candidatando à direção daquela empresa, eu tenho que colocar um objetivo relacionado à direção da empresa. E não que eu quero crescer junto com a empresa. Quero me desenvolver junto com a empresa. Eu vou me desenvolver de qualquer jeito. Pouco ou muito, mas eu vou. Eu estou ali dentro. Então, assim, eu quero me preparar, não é? Eu estou preparado, eu quero contribuir para essa empresa com a minha experiência de tantos anos como instrutora de treinamento, entendeu? Isso faz com que eu tenha competências como comunicação, como empatia, como relacionamentos interpessoais que vão favorecer a empresa. E é um elo, né? É o que eu quero com o que a empresa espera. Sim. Né? O que eu vou trazer para a empresa e o que a empresa vai trazer para mim. Porque não adianta também o só eu quero, né? É uma troca. Eu falo que é uma troca. A gente não se prepara tanto para o mercado de trabalho. As empresas exigem, mas as empresas também precisam me oferecer. Né? Eu estou aqui, me preparei, tenho tantas horas de voo como piloto. Eu sou, poxa, ótimo. Né? Então, assim, eu estou oferecendo aqui o meu trabalho para você e a empresa também é uma troca. Exatamente. Né? Então, isso faz com que eu crie realmente vínculo com aquela empresa, que eu vista a camisa, né? A palavra, né, que a gente sempre fala, a frase, né? Assim, eu vista a camisa porque é acreditar. Eu gosto do que eu faço. Né? E aí, envolvendo isso, é importante, como eu já falei, preparar o currículo, colocar o que é mais sucinto ali, e esses detalhes você vai vender seu peixe na hora da entrevista. Entendeu? Então, assim, tem um objetivo bem bacana mesmo, busque, né? Não coloca essas frases, não, porque se for para colocar essas frases, não coloca nada. Melhor. Porque é melhor não colocar nada. Porque, como eu falei, o currículo, ele é personalizado. Aí o recrutador, na hora que olha, fala assim, olha, esse aqui está preparado. É um profissional da área de vendas, né? Então, estou me candidatando naquela vaga, mandei currículo ali para aquela área ali de supervisor de vendas, por exemplo. Então eu contribuo para a empresa, eu posso colocar ali no currículo ali, com a minha experiência de 5 anos em vendas, no segmento X, né? Bem detalhado mesmo assim, entendeu? Sim, voltando um pouquinho, o Aeroclube hoje tem os cursos teóricos que são feitos na modalidade EAD. E os instrutores, muitas das vezes, eles fazem aulas ao vivo para tirar dúvidas dos alunos, fazer uma mentoria. Seria um extracurricular ali para agregar ao currículo, dizer que ministrou mentorias para os novos alunos sobre a matéria? Pode, com certeza. Quando ele está ali como mentor, né, fazendo essa mentoria, ele está trabalhando a comunicação dele, ele está desenvolvendo ali as relações com as pessoas, ele está sabendo ouvir, né? Isso tudo é muito importante. Ele está adquirindo ali novas responsabilidades. Então, tudo isso são atitudes e comportamentos que as empresas, né, que o mercado de trabalho visa muito. Né? Não só quando a gente fala da inteligência emocional, mas a empatia, né? Seja proativo, faça o que gosta. Tem que fazer o que gosta. Né? Se você não gostar, não se identificar com aquilo, não adianta, você não vai ficar muito tempo. O que é a dificuldade que a gente vê? Por que tem muitas empresas que têm muito, né,
essa questão aí de turnover, né? Por quê? As empresas, pô, você chega naquele local ali, cada mês que você vai ali naquele local que você frequenta ali, tem um funcionário diferente. Eu falei, o que está acontecendo? Né? Então você tem que gostar. Acho que as pessoas são muito imediatistas, né? E a gente tem que pensar realmente o que a gente quer. São muito imediatistas a ponto de, às vezes, não ver que esses pontos também são bons para o currículo, Agrega, por exemplo. né? Com Vão certeza. agregar. Eu não vou fazer isso não de graça. O que você tem, né? Por exemplo, lá eu falo muito com os aprendizes, né? São 15 meses que eles atuam, é um contrato por tempo determinado. Dentro desse período, o que tem? A empresa proporciona, às vezes, um trabalho voluntário? Participe desse trabalho voluntário. A empresa proporciona, né, assim, uma atividade lá, alguma coisa, participa, que seja extra, né? Ela não te pediu nada, ela está oferecendo, faça. Mostre, porque somos observados o tempo todo. Então, assim, é mostrar mesmo o trabalho. No bom sentido, falar assim, quer aparecer? Quero. Se for para trazer, né, mostrar o meu trabalho, mostrar que eu sou boa no que eu faço, eu quero aparecer sim. E precisa, né? Quem não é visto não é lembrado, não tem jeito. Não tem. E a sua carreira se desenvolve assim, sendo visto, mostrando que você veio, por que você veio. Exatamente. E isso vai muito dessa questão que eu falei, de se desenvolver o tempo todo. Né? E é muito legal ouvir isso e conversar sobre, porque cada vez que passa a gente vê o quanto o plano de formação ele resolve esse gap de você estar formado entre você estar trabalhando, né, empregado ali. Porque é durante um plano ali que você vai criando seu network, Exatamente. que você no aeroclube vai tendo outras habilidades. Thales tá ali nos bastidores, aluno de piloto privado, interage aqui no aeroclube em várias áreas. É sempre visto, vai criando esses vínculos, mas né? ele buscou isso, né, Thales? Assim, não sei como que é o seu perfil, mas assim, você buscar isso e ver que isso é possível. Então tem pessoas, às vezes até a pessoa que é muito tímida, ai, nossa, como que eu falo, o que que eu faço, né? É a questão de você mostrar o seu trabalho, não tenha vergonha. Tem gente que é Mostre tão que você quer tímido aprender. que perde às vezes a oportunidade pela timidez, né? Sim. Eu não vou fazer isso porque o que vão pensar de mim, eu não vou me oferecer porque vão pensar o quê? É o que eu falo, já viu aquela situação assim de entrevista? Aí tem aquela parte, né, de dinâmica, às vezes a condução ali do processo seletivo, aí chega um momento de você fala um pouquinho de você, né, em poucas palavras aí começa. Aí você fala assim, não vou falar não vou ser o primeiro não. Aí, não, deixa o segundo falar. Aí você fica por último. Aí tudo que você pensou em falar, todo mundo já falou. Aí você fala assim, poxa, agora vai parecer que eu tô repetindo. Mas por quê? Ficou com medo de falar, ficou com medo, se eu for o primeiro vai achar que eu estou aparecendo. Não, gente. Tá todo mundo ali nessa mesma condição ali de ser avaliado, porque não tem jeito, né? Um processo seletivo é um processo de avaliação. Não pode, talvez não seja naquele momento, mas você vai aprendendo. Não encare como uma derrota, encare como um aprendizado. Assim, aonde foi que eu errei? O que eu preciso melhorar mais? Né? Tem um ponto aí, outro ponto também, eu falei dos obstáculos, eu não falei do último, que eu acho que é necessário também, né? Falei dos obstáculos pessoais, sociais e os obstáculos ambientais também. E os obstáculos ambientais, ele está relacionado, assim, a gente não tem controle. Aí um exemplo maior que a gente vivenciou foi a pandemia. Sim. O que as pessoas fizeram na pandemia? Né? Todo mundo parou, sem perspectiva nenhuma. Como que eu vou trabalhar? Né? Pessoas perderam emprego, mas a gente teve, além da pandemia, essa questão do trabalho, né? Voltado para o trabalho. O trabalho home office, que algumas pessoas se adaptaram, outras não. O híbrido também, né? Um tempo na empresa, um tempo em casa, tem pessoas que gostaram, tem pessoas que não, que já existia um trabalho home office, mas não era tão evidenciado como foi com a pandemia, né? E aí, o que isso traz também para a gente de aprendizado, né? Qual que é a reflexão que cada um faz sobre isso? Né? E aí, isso voltado para o trabalho, como que eu reajo diante, né? A reação que eu vou ter diante disso? Né? Então, assim, um piloto, poxa, agora tudo mudou, como que novas orientações de voos, né?
Tudo isso. Então, é o aprendizado contínuo, não tem jeito. Por mais que eu tenha ali aquela experiência ali, mas com certeza, cada voo é um voo. Né? Cada vivência que você tem ali é única. Sim, e falando de aprendizado, você falou do seu método, né? Que você desenvolveu um método. Sim. Que coisa chique, gente, ela desenvolveu um método. Fala desse método pra gente. Então, o método, ele foi bem legal, assim, eu venho pensando já há um tempo de como que as pessoas, já que fala tanto de objetivos, de buscar aí novas, alcançar, né, novos objetivos profissionais, aí eu fui pensando, falei, gente, tem que ter algum meio, né? Claro, a gente tem vários métodos, mas quando eu pensei, né, que eu criei o método FDCA, foi justamente assim, para que a pessoa tenha ali em mãos o que ela quer alcançar. Isso serve tanto para profissionais que estão iniciando agora no mercado de trabalho, ou que já estão no mercado de trabalho e querem uma ascensão profissional, ou até mesmo a transição de carreira, que é o que a gente vê muito hoje. E a gente tem muito piloto em transição de carreira, né? Sim. Muito aluno que vem, às vezes, já com uma formação e está em transição de carreira. É muito bacana, porque aí a pessoa se depara assim, poxa, quero mudar de carreira, e agora, o que eu faço? Que caminho que eu vou seguir? Né? E aí pode parecer algo simples, mas, por exemplo, é FDCA, que é foco, disciplina, né, conhecimento e atitude. Porque eu preciso traçar primeiro o meu objetivo. Né? E aí, assim, o que eu faço com isso? Então, assim, eu preciso ter disciplina para aquilo ali. Sim. E aí, depois da disciplina, que eu vou adquirir o conhecimento para aquele objetivo que eu quero ali, que é a atitude que eu vou tomar para isso. Então, por isso que eu falo, assim, pode parecer simples, mas assim, você precisa criar um compromisso com você mesmo. E aí o método te ajuda nisso. Claro, é o que eu falo, assim, não é receita de bolo e também não é milagre. Mas quando você vê isso pautado ali, você criou esse compromisso com você, é diferente. É um norte, né? É uma linha onde você consegue visualizar o que você precisa fazer. Sim. Né? Então, você pega o método e você consegue ir se orientando por ele. Eu sou muito visual, eu preciso. Eu também gosto. Eu preciso. Eu gosto de estar sempre escrevendo. Também. Eu não sou adepta ao livro, né, assim, digital. Né? Apesar de eu escrevi agora um e-book e esse método está no e-book. Eu ainda não ele ainda não foi divulgado ainda, que eu tive uns probleminhas para divulgar ele, né, assim, da parte tecnológica mesmo, mas assim, eu preciso imprimir para ler, eu preciso do livro, porque eu gosto de escrever. Eu particularmente sou um pouco ciumenta com os meus livros, porque eu gosto de, como eu escrevo muito neles, tem observações minhas, então para emprestar eu fico um pouco enciumada, mas é por conta disso, porque Faz as suas anotações. Faço as minhas anotações, porque quando você lê, você tem insights ali daquilo. Sim. Então, assim, às vezes eu vou ler depois, eu não vou, às vezes, ter o mesmo insight, então eu anoto. Né? Às vezes é uma frase, às vezes é um parágrafo ali. Então, assim, quando eu elaborei esse e-book, pensei em colocar o método junto, foi exatamente, né, assim, o e-book fala da cultura de aprendizagem, né, e do autodesenvolvimento, para que você adquira cada vez mais conhecimento. Né? E aí, isso exatamente como eu falei, trazer para profissionais que querem começar agora, ou a ascensão profissional, ou a transição de carreira. E você tem uma previsão para esse e-book? Na próxima semana já vai estar certinho. Me segue lá, né, pessoal, né, quando for divulgado ali, tem alguns lá que estão lá no meu Instagram, lá vai estar lá, disponível lá. E assim, legal. Eu acho que é muito bacana. É muito bacana porque é um método que vai, sim, né? Eu já fiz, né, experimentos com o método, deu super certo para quem aplicou. E é o que eu falo, é simples, mas ele é objetivo. E muitas pessoas precisam disso, igual você falou. Tem pessoas que são mais visuais, outras auditivas, outras mais sinestésicas. Então, atender, assim, por isso que eu falo, o que eu necessito? O que resolve para mim? Muitas vezes não vai resolver para você, mas para mim vai. Então, traçar o objetivo. A partir do momento, eu quero isso, eu quero ser piloto, por onde que eu começo? Falo isso muito para os meus alunos, né, assim, no treinamento, né? O que você quer? Que profissão que você quer seguir? Eu tinha uma aprendiz, ela terminou o contrato agora e ela faz cinema em Juiz de Fora.
ela sabe que ela vai ter que sair daqui da cidade, aqui não tem campo de trabalho para ela. Não é? É isso que eu falo. Comece a traçar onde você quer chegar. É o caso do piloto, né? Ele sabe que o mundo é a residência dele, então ele vai ter que ir para um canto ou outro. Exatamente. Em alguns momentos. Assim, se preparar para isso. Aí eu vou lidar com novas culturas, né? Um novo ambiente. Isso tudo acontece aqui dentro também. Sim. Aqui no Aeroclube a gente tem um alojamento e aí se misturam ali muitas culturas de, às vezes, lugares que nem são tão longes, né? Mas gente totalmente diferente uma da outra. Sim. E aí você ali já vai começando a se adaptar a essas pessoas. E aprendendo a lidar com essas culturas, né? Verdade. Porque são pessoas... o Brasil é muito grande, tem culturas diferentes, e aí às vezes o jeito de falar de um estado é diferente do outro, parece ser uma forma mais agressiva, né? Esses gaúchos chegam aqui, bate! Faz bravejando, não é? E a gente olha e fala, ele tá brigando? Não. O que tá acontecendo? Então, aí o Mato Grosso voa de botina. Não é? Tem essa diversidade toda e é um meio também de você ir se adaptando. Com certeza. Para você desenvolver e entender o outro. A gente vê muito isso. Porque assim, ele vem pra cá, ele não vai ter mais aquela vida que ele tinha lá, né, com a família e tudo. Então, além de ser um curso novo, poxa, é o que eu quero, mas a gente sabe que a partir do momento que você está vivenciando aquilo ali, muitas das vezes eu estou aprendendo, poxa, faz sentido realmente isso para mim ou não faz? Eu sonhei uma coisa e é outra, aí tá muito divergente do que eu sonhei? Será que eu... assim... É nessas horas aí que entra o burnout. A gente às vezes costuma falar que o burnout é só aquela estafa do excesso de trabalho, da pressão do patrão, né? Não, o burnout às vezes é essa pequena decepção, porque você idealiza uma profissão, você busca por ela, e a hora que você vê o lado não tão glamuroso daquela profissão que você idealizou, aquilo te causa uma insatisfação. Inclusive durante o processo. Inclusive durante o processo, porque a formação também tem os pontos positivos daquilo que você gosta e os pontos negativos. As próprias matérias a serem estudadas, né, na parte teórica, tem matéria que você vai se identificar mais, tem matéria que não, que você vai ter dificuldade. E o burnout às vezes acontece nesse momento, a hora que você olha e fala assim, poxa, que decepcionante isso aqui, né? É meio que você tá um balde de água fria, você tá apaixonado ali com aquela relação, e aí a hora que você vê, você fala assim, isso aqui não é tão interessante, aí você começa a ficar desmotivado. Isso também influencia muito na desmotivação. Agora me veio aquela curva do aprendizado, né? Que a hora que você está motivado, você vai subindo, aí você entra naquele platô e de repente você dá uma desmotivada, e aí, né, tudo isso... E isso, assim, é super normal. Eu tenho isso. Você vai falar assim, nossa, mas você tem com tantos anos de carreira. Quando eu formei, a gente tinha concepção que a pedagogia era só a escola. E não era o que eu queria. Eu sempre quis trabalhar com a educação corporativa. E aí eu fui até chegar onde eu queria. E quero mais. Sim. Então, assim, e aí eu tinha esses conflitos, né? E eu falava, caramba, e agora? Será que eu vou desistir aqui? Vou parar no meio do caminho lá da faculdade? Ou então formei, vou fazer outra faculdade? Falei, não, eu vou persistir porque é isso que eu quero. E aí eu fui, né? Especializações, mestrado, e assim você vai caminhando. Né? E quando essas dúvidas batem, né? Essas incertezas, o desenvolvimento, quando você está trabalhando o seu desenvolvimento pessoal, ele te ajuda a fortalecer a sua ideia, o seu ideal, o seu objetivo. E aí, por onde eu começo? Eu não sei fazer isso. Aí eu acho que é onde entra a terapia. O psicólogo consegue te ajudar muito a buscar essa identificação, buscar entender que, às vezes, essa desmotivação... É passageira ou não é? Exato. Será que é porque eu não gosto mesmo? Será que é porque eu não quero? Ou, às vezes, é momentâneo? Então, a terapia, o desenvolvimento, ele vai te ajudar a entender, a clarear esse momento. E aí é muito importante isso, igual você falou, assim, transição de carreira, né? Geralmente a pessoa em transição de carreira, ela já é uma pessoa que já tem uma experiência profissional, já é uma pessoa mais madura e tudo, e fala, pô, vou começar tudo de novo, né?
Mas aí, assim, o que te motiva? Se aquilo ali não faz mais, né, você Sentido. pulsar sobre aquilo ali, e aí você está buscando já outras possibilidades ali, não desista por conta, às vezes, eu já estou muito tempo no mercado, às vezes eu não tenho mais idade para isso, que é uma questão muito forte hoje, até do etarismo no mercado de trabalho. Não, gente, as pessoas estão super ativas, estão super aprendendo cada vez mais. Aquela jogadora de vôlei, né, a Valeuska, né, que teve um incidente, faleceu. Ela fala, eu vi uma das falas dela, e eles se aposentam, né, muito cedo. Muito. Ela falou, As próprias ginastas também são muito jovens. Eu parei a carreira com 40 anos. Nossa. E eu tenho uma vida produtiva de mais 40. Exatamente. Então é como se eu estivesse começando do zero. E aí eu vou começar do zero outra carreira. Mas ao mesmo tempo, na nossa mentalidade, né, na nossa cultura, 40 anos eu tô velha, 45, eu vou começar de novo. Hoje na aviação tem bastante disso. É uma pergunta frequente pra gente, se está velho demais para começar como piloto. É porque essa cultura antiga, né, com 40 anos, tem mais o que fazer. 45 eu tô velho. Gente, 40 mudaram. 45 anos você tá no metade, porque se levar em consideração que hoje a nossa como é que chama? Expectativa de vida, obrigada. Ela tá aumentando, sim, né? A gente tem uma vida produtiva ainda muito grande. Muito. Então dá para você aprender uma nova profissão, trabalhar nela e às vezes ficar naquela profissão que não é o que te dá mais tesão, né? Hoje em dia você não tem mais prazer que você tinha. E com uma vantagem muito grande, você já tem uma maturidade profissional. Né? Então vamos pensar, não vamos falar só do ruim, que assim é o que a maioria aponta, né? E o lado bom? O lado bom é que você já tem uma maturidade profissional, você já tem uma maturidade como pessoa, você já vivenciou várias experiências, tanto pessoal quanto profissional, e que isso vai fazer diferença sim para você, né? Você tem muito mais poder de decisão agora, com muito mais segurança do que você tinha 20 anos atrás. Né? Eu tenho muito mais agora do que eu tinha 20 anos. E às vezes os meninos mais novos também, né? 27, 28 anos aí, que teve que decidir lá com 17, e aí quando ele chega com uns 25, 26 anos, que ele olha e fala, cara, não é isso que eu quero. Não quero ser dentista, não quero ser advogado, eu quero ser piloto, eu quero ser médico. E aí ele vai buscar, e a gente tem muito enraizado isso. Mas de novo outra faculdade, mas de novo. Sim, por que não? Se você pensar no agora, né? Eu vou começar a faculdade agora, de novo, passar por 4, 5 anos. Só que os 4, 5 anos vão passar e você vai continuar fazendo aquilo que você não quer ou que às vezes você está desmotivado. E aí, né, o mercado de trabalho, ele vai estar ali para você ou não, se você for buscar. E a terapia, ela vai te ajudar no intuito de você descobrir se realmente isso é momentâneo, é uma fase que você está ali desmotivado, que você... não, é só um momento, eu vou me redescobrir, eu vou estudar alguma outra coisa dentro da minha área mesmo, ou não, vou aposentar-me disso aqui e vou começar uma nova carreira. Exatamente. E para piloto, no sentido, né, de até quando eu posso ser piloto, o exame médico estando ok, você estando com vontade de estudar, não tem limite. Sim. Até mesmo a aviação executiva hoje prefere pessoas mais maduras por conta das responsabilidades ali, de às vezes família. E hoje a linha aérea também pode exercer até 65 anos. Então é bem tranquilo. É um leque muito grande, né? Porque os novinhos que estão formando agora têm uma vida inteira, então vale a pena às vezes investir nesse profissional que está chegando agora, que está coisa. Mas o maduro também tem uma bagagem, uma experiência e não importa muito isso, né? Tem campo para todos. E aí é o que eu falo muito assim até de empresas, né? E as companhias aéreas não é diferente. É você conviver com essas gerações diferentes, né? De funcionários, aí seja das aeromoças, seja dos pilotos, seja de todo mundo que envolve. O saber ali, conviver, não é? né? Porque você está convivendo com pessoas diferentes ali, com experiências diferentes. E o entender que a sua idade ali é só um número. Né? Porque eu posso estar de copiloto e ter a Luísa de comandante com 20 anos, eu com 40, e eu tenho que acatar as decisões do comando. Isso não importa na idade. Então, é o desenvolver
a habilidade emocional o tempo inteiro. Exatamente. Isso é uma constante, não tem jeito, né? Seja em qualquer profissão e assim, você como pessoa. Quando a gente fala de desenvolvimento, não é apenas profissional. Se você se desenvolve profissionalmente, automaticamente você está se desenvolvendo no pessoal. Né? Sim. Se eu me desenvolvo na minha comunicação, claro que eu vou me comunicar melhor com as pessoas que convivem comigo no dia a dia, não é só no trabalho. Né? É o que eu falei lá, né, quando nós começamos. Eu não sou um robô que eu deixo a minha vida pessoal aqui, entro pro meu trabalho aqui, nossa, que eu estou vivendo lá fora, esquece. Não, aí que entra a inteligência emocional. Para eu, apesar dos desafios, o que eu estou passando ali, o meu colega de trabalho não tem nada com isso, o meu gestor não tem nada com isso, eu saber relacionar até para o que eu vou falar. Né? Poxa, queria pedir um aumento. Hoje não é o momento certo não, porque tá estressado, tá passando por algum problema aqui dentro, até para eu ter esse discernimento da hora certa de falar. E até para eu me conhecer se eu realmente preciso e eu mereço esse aumento. Quem sou eu para essa empresa? Né? O que eu ofereço a essa empresa para que eu mereça um aumento? Né? Por isso que é muito importante ter esse desenvolvimento dentro da empresa, ser esse todo. Quando a gente fala de cultura de aprendizagem, o meu autodesenvolvimento, quando eu me desenvolvo, sou eu que estou buscando. Né? E isso vai me proporcionar ser uma pessoa melhor, profissional quanto no pessoal. Mas quando a gente fala de cultura de aprendizagem, a empresa abraçando essa cultura de aprendizagem, ela proporciona um crescimento para todos na empresa. E aí, automaticamente, ela vai saber perfeitamente, né? Reconhecer ali cada profissional ali dela, ali, as capacidades, o desempenho que ele tem, até onde ele pode chegar. Eu vejo gestores que estão na empresa, né, que são sócios, e não conseguem colocar uma pessoa dentro da empresa para substituir ele, porque ele quer assumir, né, ficar mais na direção mesmo, porque ele é um dos sócios, porque ele não encontrou ninguém dentro da empresa. Que ele veja que seja suficientemente capaz de assumir ali o papel dele. Né? E aí vai buscar lá fora, ou então tenta desenvolver. Mas o desenvolver que eu falo depende muito, assim, a empresa pode até te proporcionar isso, mas se você não quiser, você não desenvolve. É o ensino-aprendizagem, né? Eu estou aqui para te ensinar, mas se você não está aqui para aprender... Entendeu? Não adianta. E isso foi muito, assim, tênue para ele, porque não tinha essa, né, até o momento, assim, não tinha ninguém para colocar ele ali naquela função, né, de gestor ali para ele ali. Ele queria muito, mas ainda não tinha. Né? E aí vai dos dois lados, né? Eu ofereço, mas se o outro também não aceita, não quer, né, não se esforça para isso, então também não vai, não adianta. Sim, verdade. A gente falou então de currículo, falamos de posicionamento, né? Também. E qual dica você daria hoje para quem está em processo de formação sobre a preparação ali para o futura entrevista? Entrevista? Então, entrevista. Para a entrevista, né, conheça bem aonde você foi chamado. Qual é essa empresa? É igual eu falei, o currículo tem que ser direcionado. Né? Saiba muito bem para onde que essas vagas, né, se é uma vaga específica, você está encaminhando o currículo para todas as empresas. Então, assim, se você viu aquela vaga interessante, poxa, eu me vejo aqui, se prepare. Né? Foi todos aqueles detalhes que eu falei, né? Pode parecer simples, mas são fundamentais. Se prepare desde a sua imagem pessoal, da sua comunicação, até o momento de você chegar lá. Até você falou do se preparar, e aí, desculpa eu te cortar, veio a fala da Luísa, né? Tanto a preparação do currículo, a preparação pessoal, a preparação física, quanto documental, né? Sim. Porque às vezes a pessoa está no bar bebendo até meia-noite, aí ela sai de manhã sem saber o que ela vai vestir. E aí, no caso do piloto, né? A CIV não está pronta, não está assinada, não está preenchida, o uniforme não está arrumado, adequado. Né? Aí vai ele com um bafo de cachaça para a entrevista. Já começou errado. Chega lá com o olho inchado, não dormiu bem, né? Não teve uma boa noite de sono. E é o preparo, igual eu falei. Até se você não sabe onde que é o local da entrevista, vá antes.
Procure o caminho, a rota que você vai fazer. E tem mais um detalhe aí. Não é só a questão de ir presencialmente. Hoje, com as tecnologias, tem muitas entrevistas acontecendo no online primeiro. Sim. E aí, existe o vídeo currículo. O que é um vídeo currículo? O vídeo currículo, pois é, o vídeo currículo está sendo muito, né, assim, apreciado aí pelas empresas. Por quê? Se eu recebo um currículo e aí depois eu quero conhecer um pouco dessa pessoa, fazer uma entrevista primeiro até chegar, às vezes, de fato, a pessoa ir para a empresa, ou não, às vezes eu faço tudo online, um vídeo currículo me fala sobre você. Você vai se apresentar naquele vídeo falando quem é você, suas habilidades, né, técnicas e comportamentais. Antes da entrevista. Antes da entrevista. Que vídeo. Eu faço um currículo meu, vídeo. Você e vai mando falar pra sobre você. Claro que você não vai pegar e falar, eu sou Daniele, formada em pedagogia, do ano tal, do ano... Não é o seu currículo, não. Não Você vou vai ler meu currículo, não, né? Não. Tá, entendi. Pra quê? Porque aquilo ali, o recrutador já percebe ali a sua desenvoltura de comunicação. Claro, gente, que as pessoas ficam nervosas, isso é natural. Mas existe esse limite também. Se a pessoa, assim, eu não vou nem enviar porque eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de aparecer, né? Eu não imaginava. Gente, trabalhar. hoje em dia não tem como ter vergonha. Não tem que ter vergonha de estar com a cara no Instagram, fazer vídeo. Não tem. Eu tô falando por mim, viu? Eu tô falando por mim. Mas é verdade. É um obstáculo que eu estou tentando romper. Eu não imaginava, assim, né? Os treinamentos sempre foram presenciais. E aí, na hora que chegou a pandemia, acabou tudo? Não, vai ser tudo online. Legal, e agora? Né? Legal. Porque o aluno, ele pode até ligar a câmera e desligar, mas eu, como instrutora, eu tenho que estar ligado ali direto. Exato. E aí, a entrevista de trabalho, como é que você desliga a câmera? Entendeu? Né? Ou então, o eu já notebook, tive... a câmera não está funcionando? Eu já tive reuniões profissionais que o outro estava deitado na rede. E aí eu sentada, toda profissional, aí abro, ele tá deitado na rede, só faltava ter uma Heineken do lado, né, a camisa de time, e aí você olha e fala assim, pô, mas cadê o profissionalismo? Essa que é a linha tênue também, assim, eu trabalho em home office, quer dizer que eu vou ficar, né, vamos pegar esse gancho aí para falar, o home office significa que eu vou trabalhar de chinelo, bermuda, que tá tudo bem, que eu não preciso lavar o rosto e escovar dente? Claro que não, né? Mesmo que seja aquela brincadeira que a gente faz, né? Que a gente fica naquela dúvida, será que o William Bonner tá de bermuda e chinelo? Né? Mesmo que seja, mas daqui pra cima que você esteja alinhada. Então, assim, querendo ou não, por mais que lá os meus alunos não tivessem ligado a câmera, ou então liga e, né, rapidinho eles só falam oi, eu tinha que estar ali alinhada aquilo ali. E para uma entrevista de emprego, para um vídeo currículo também. Hoje, se você pegar no LinkedIn, tem empresas que divulgam vagas. Se você for se candidatar, tem empresa que tem a primeira etapa do currículo, tem empresa que já pede seu vídeo. Olha. Tem, né? Legal. Eu sou muito curiosa, gente, eu fico futicando em tudo. Então, eu entro às vezes numa vaga, deixa eu ver o que tá pedindo aqui. Porque assim a gente aprende. Então, seja uma dica, igual você falou assim também, principal também, seja curioso. Eu falei isso aqui Seja no podcast. curioso. Seja curioso, gente. Não tenha vergonha de perguntar, como eu falei numa entrevista. Terminou? Faça perguntas da empresa, seja interessado, né? Seja curioso. Eu, por trabalhar muito com treinamento, eu pesquiso direto, eu vejo o que está acontecendo no LinkedIn, quais vagas estão divulgando. Você está procurando emprego? Não, eu estou vendo o que está acontecendo. Porque quando você fica muito tempo em uma empresa... A gente se esquece, você chega, né? É igual relacionamento. Você fica namorando 10, 20 anos, depois você termina, você não sabe nem conquistar ninguém de novo, né? Como você vai fazer? Nem sair. E o trabalho é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, porque é construído. Então, se você está há muito tempo ali, mas eu fico olhando tudo, não é que eu estou buscando, eu quero saber o que está acontecendo no mercado. O mercado muda, gente. Então, assim, o que está acontecendo? O que está exigindo hoje? Aí um dia eu vi uma vaga dessa, envia seu currículo, envia um vídeo de 2 minutos no máximo, ainda exige o tempo. Aí você fala, caramba, o que eu vou falar? Né? Aí serve até como treinamento. Eu, como sou um narrador de futebol, em 30 segundos eu falo uma história gigante e acabou. Vai treinar. Né? Eu falo, gente, a minha primeira palestra, você acha que eu cheguei falando? Claro que não, eu me preparei para aquilo ali. Falei na frente do espelho se for necessário. Sim. Entendeu? Para você se preparar. Marca o então, tempo. Tudo, marca o tempo. Ainda mais se for um lugar, olha, você tem esse tempo para falar. Né? Então eu tenho que me preparar para aquilo ali. Qualquer lugar, entrevista.
eu vou fazer um processo seletivo, eu vou fazer um mestrado, como que é o processo seletivo para o mestrado? Eu vou me preparar, o que está exigindo naquele edital ali? Leia ele, assinale. Às vezes nem o e-mail que a empresa manda, né? Chamando para entrevista, a gente não lê tudo, né? A gente olha lá tal dia, a hora e pronto. Exatamente. E muito com o uso do WhatsApp, eu acredito que muitas pessoas deixaram de olhar, né, assim, diariamente o e-mail. Sim. E aí é muito importante, ainda mais se você estiver procurando uma vaga, hoje você não vai mais de porta em porta entregar currículo, você envia, ou você vai enviar ali para o e-mail específico da empresa, ou você entra no site, lá tem lá o Fale Conosco, trabalhe ali conosco, envie seu currículo, ou se for uma divulgação em páginas, né, de contratação, tem ali o link, né, ali que você encaminha o currículo, o contato vai ser por e-mail. E aí você perdeu a oportunidade, porque aí você foi ver seu e-mail uma semana depois. Esqueci do meu e-mail. Você sabe que o Leandro já fez isso? Ele foi ver o e-mail uma semana depois. E aí ele mandou para a empresa, e a empresa mandou o e-mail de volta para ele, e aí ele foi. Mas conseguiu, acontece. Porque tem empresa que não a respondeu. A empresa foi segue, gente, né, boa. Ele falou, olha, passou que aqui, bom. Eu não vi, você me manda de novo. Mandou, marcou e ele foi. Mas, bom, né? Mas mesmo, isso acontece. Segue. Isso acontece mesmo, da pessoa não olhar e-mail, porque ficou mais uma atenção que a gente tem que ter. Nesse WhatsApp. Se eu estou enviando currículos, eu tenho que estar atenta a telefone. Outro ponto importante, gente, se você manda currículos, um número desconhecido, por favor. Atenda. Atenda. E outra coisa, pô, a gente tá aqui. Nessa daí eu tô lascada, eu não vou ser recrutada pra nada. 8 horas da manhã no sábado, aí você atende com aquela voz de ressaca. Ou então você atende assim, o que é? Ou nem atende, porque eu não atendo. O celular da Júlia, já tô tá vendo a atenção? Tá aqui, ó, eu olho, não atendo. Mas tá vendo a atenção que a gente precisa ter? Sim. Se eu estou nesse momento, eu tenho que estar atenta a tudo. Uhum. Né? É um grande exemplo. Então eu preciso focar nisso. Poxa, se eu estou mandando currículos, podem me ligar, podem mandar e-mail, eu vou olhar e-mail todo dia. Eu vou atender um número desconhecido, se não for, desliga, dispensa, mas atenda. Sim. Sabe por quê? Se você está mandando currículo, você está disponível. Sim. Para trabalhar. É a mesma coisa, marca uma entrevista de emprego amanhã às 16 horas. Eu não posso, eu tenho um médico. Gente, eu tenho exemplos ótimos. Gente, não, é sério isso, assim, porque, não posso, amanhã eu tenho uma viagem, né? Porque é véspera de feriado, eu tô indo pra praia. Leandro também. A Copa. Ai, meu Deus do céu. Ele falou, vem, ele, não, amanhã vai dar meu aniversário. E era lá no Panamá. Aí a mulher falou com ele assim, não, então beleza, vem semana que vem. Eu falei, cara, você é muito... Ele dá muita sorte. Ele dá muita sorte. Tem empresa que fala, então sinto muito, porque eu preciso pra agora. Valeu, filho, tchau. Aí porque demonstra muito assim, o comprometimento daquela pessoa que tá se candidatando naquela vaga, sabe? A pessoa não vou. Amanhã é véspera de feriado, amanhã é véspera de feriado, tem uma viagem marcada. Você tá precisando de você me ligou muito em cima da hora, que vai dar, não. Não, mas tem muito isso. Então, assim, claro, é engraçado, gente, mas tem gente que faz. Tem gente que faz. Eu sei que tem. Que bom que ele tá dando sorte, né? Porque tem empresa que fala, então, né? Sinto muito, eu tenho agora. Okay. Isso acontece muito quando são processos seletivos em grupo, né? Porque aí ele tem os grupos ali, estão vindo 10 hoje. Aí o próximo é só mês que vem, se tiver, né? Então, e aí a pessoa tem que... Mas eu acho que nesse ponto, o recrutador, ele costuma falar. Ele fala, olha, eu não tenho, é hoje ou nunca. Né? Sim, então aí a pessoa se vira. Quando individual, às vezes, até consegue ter essa flexibilidade, mas eu acho que assim, a pessoa tem que ter essa... Né? Quem tá precisando mais de quem, né? Pensar um pouquinho ali pra poder, assim, poxa, né? Mandar, ter que ir lá fazer entrevista, né? É a mesma coisa que eu falei do vídeo currículo. Poxa, vou gravar, como é que vai ser? Então começa a treinar, gente. É o que você falou, não existe mais essa coisa de não quero mais falar com a câmera. Não tem, gente, infelizmente. Não tem, assim, é perder a vergonha,
E tá tudo bem, porque assim, se tornou algo muito habitual, principalmente E depois sabe da o que eu tenho pandemia. reparado isso? Eu, com esse meu desenvolvimento da psicologia lá no meu Instagram, eu tenho reparado e assistido mais os vídeos, as lives das pessoas, e a gente fica morrendo de medo, né, de gaguejar, de errar, e isso é tão natural, o dia a dia, o ser natural, que antes a gente fazia, né, presencial, agora virou online, e as pessoas falam na rua, estão né? falando. Elas pegam o celular, faz um vídeo lá, grava, você está na rua, quer E, dizer, não está pensando em nada, você, né? Iluminação, né? Você erra uma fala, você erra uma frase, você volta e fala, falei errado. Porque você faz isso no ao vivo. É você sendo você. Um bom exemplo é até nosso parceiro Decolando na Banca, Luiz lá e equipe, eles fazem aulas de ajuda para os alunos, inclusive o pessoal que quiser o curso de comissário, a Escola Mademoiselle, ele é muito natural que aquilo cria uma repercussão de figurinha no grupo dele, sabe? Pela naturalidade que ele trata aquela aula, aquele módulo, de trazer a pessoa para entender de uma forma natural. E Exatamente. Isso ajuda muito. E é isso, porque você está aprendendo ali, e quanto mais leve for aquele ambiente ali, mais você aprende. Sim. Tem isso também. Nada mais natural que a tosse da Luísa. Tem um ano. Tem um ano. A tosse já pertence E a Luísa. a tosse não é só no podcast, gente. Ela tá carregando essa tosse. Vou fazer um ano tossindo. Meu meme. Não, então ela já a tosse que pertence a ela. Né? Exato. Ela não sabe viver mais sem a tosse. Tô com alergia de mim mesmo. Bom, então acho que o tempo é esse, né? Tem mais alguma coisa, alguma pergunta? Tem pergunta? Quer perguntar? Eu só ia comentar, foi comentado, né, que a gente está aqui no alojamento com várias culturas, né, diferentes. Vários tipos de pessoa, de jeito, um é mais calado, o outro. E eu lembrei muito sobre o CRM, porque por mais que você ame aquela pessoa, você na hora de pousar ou decolar, você tem que fazer todo o processo com segurança, né? E mesmo se você odeia aquela pessoa, você não se dê bem com ela, você goste de azul, ela gosta de rosa, e você vai ter que ter um CRM, vocês vão ter que se entender dentro da cabine. Vocês vão ter que se entender, né? Vocês não podem deixar isso afetar a segurança do voo, que é você chegar dentro do cockpit, ligar a aeronave, os passageiros entrar, você decolar, você navegar, você pousar e desligar a aeronave, independente do tipo de pessoa que você esteja do lado. Né? O objetivo que você foi fazer ali é esse, é sair do ponto A para o ponto B, independente da sua rivalidade ou da sua afeição com a pessoa que está ali, da equipe, é o profissionalismo ali que tem que mandar. E uma coisa que eu gostaria de comentar, assim, duas situações. Essa entrevista por vídeo inicial, eu cheguei a fazer uma vez, eu fiz uma entrevista no passado com uma empresa, para a Harley, e a primeira parte da entrevista foi isso, foi um vídeo falando sobre mim, né? Então eu gravei 300 vezes até gostar de um. Exatamente. Eu fiz a primeira entrevista, eu fui, a mulher gostou e me chamou logo em seguida. E ainda bem que a gente tem a possibilidade de gravar, treinar e depois mandar, não é que você quer agora. Nossa, é verdade. E sobre mudar de emprego, assim, eu saí com 25 anos, eu saí de uma empresa, que eu tinha uma carreira consolidada para procurar aviação. E a gente vai se achando, vai se encaminhando. Porque, poxa, tu vê, eu estou usando habilidades que eu tinha lá, por exemplo, eu estou controlando aqui, edição de vídeo e coisa, mesmo e seguindo uma coisa que eu amo, que é a aviação. Então dá certo. Você conseguiu juntar as duas coisas, né? Então tu consegue valorizar. É muito importante o pessoal ver isso. Tem como. Com certeza. Uma das, só você falou e eu lembrei, né? Dentro dos comportamentos aí de virtudes, atitudes que as empresas também priorizam, é bem lembrado que você falou assim, respeito, né? Eu não preciso ser amiga íntima do meu colega de trabalho ali, da pessoa que trabalha comigo, mas eu preciso respeitar, né? Então, assim, eu preciso respeitar, eu preciso ter empatia, eu preciso me comunicar bem, eu preciso ser criativo, eu preciso
ter, né, e até trabalhar as minhas relações interpessoais, são algumas, né, tem várias aí que se deixar eu vou falando sem parar, mas assim, porque, tá vendo como que uma coisa puxa a outra, né? Sim, porque é isso, gente, é sobre pessoas, não tem como, né, quando eu falo de educação, quando eu falo de aprendizagem, aí eu tô, né, falando do que eu gosto, do que eu me identifico, né, puxando sardinha pra mim, mas assim, é sobre pessoas, então se você não se desenvolver, se você não lidar com outras pessoas, você não sai do lugar. A gente não faz nada sozinho. Isso é claro. Em qualquer lugar você não faz nada sozinho. Até se você for empreender. Uma empresa só comigo. Não tem como. Você vai trabalhar com produto ou serviço? Você não vai ter cliente? Sim. Vou trabalhar só com máquinas, né? Vou ser piloto, vou só ficar aqui pilotando, eu e a máquina. Mas e o patrão? E o passageiro? Vou trabalhar com carga. Não é? Você piloto de carga. Você não confia na torre, não, para você ver o que acontece, né? Outro ponto que vocês falaram, né, do pessoal assim mais velho e tal, o antigo patrão do meu pai falava: Tutuzo, eu gosto de avião novo e piloto velho. Então ele dava preferência para a experiência do cara mais velho. Então sempre a executiva tem bastante executiva. Então assim, sempre tem um outro lado das coisas, né? O que tu pode valorizar. Cabe a ti também, entrando no que tu falou, é saber se vender. Exato. Vender o teu serviço. É isso aí. Show. Foi muito bom. Muito obrigada por compartilhar um pouco de conhecimento com a gente. Eu adoro. Desse falava mais ainda. Né? Vai longe, gente. Vai longe. Não, mas eu que agradeço. Precisando é só chamar, a gente compartilha mais e mais, eu falo que é a sementinha que a gente vai plantando, é isso aí. Sim, muito obrigada. Vamos elaborar da gente fazer uma palestra presencial. Eu pensei isso agora, falei, vamos marcar com os alunos. Né? Que aí a gente faz alguma coisa que melhora, assim. A gente pode trabalhar até alguma ferramenta com eles, para eles já começarem a ter esse foco mais direcionado. Né? A gente desenvolver mais isso, né? Interessante, hein, gente? Comentem se vocês gostaram da ideia da gente fazer um presencial. Ou às vezes até mesmo aqui no podcast, né? Com a Dani mostrando aqui um role play, por exemplo, assim. Eu sou o candidato, você vai me entrevistar e aí a gente vai fazendo uns bolados assim pra gente poder estudar e mas desenvolver, até com né? eles mesmos, assim, pra eles vivenciarem um pouco isso, porque não deixa de ser um teste. Sim. Eu estou me preparando. Porque às vezes, muitas das vezes a gente fala muito e fica muito na teoria, mas assim, vamos testar um pouco a prática? Eu acho legal também. Vamos fazer. Que aí é uma experiência, né? Não é real ali do momento, mas assim, pelo menos deixa eu sentir aí aquela percepção, né? Como que eu me sinto aqui? Eu estou confortável ou não? Porque eu aqui não exerço a função de psicóloga aqui dentro do Aeroclube. Eu estou como presidente do Aeroclube e eu trabalhar isso aqui sozinha acaba que fica ruim porque dá um conflito aí de interesse. As pessoas às vezes não vão se sentir à vontade de fazer comigo e tal. Então, tendo uma outra pessoa para poder ajudar e desenvolver isso aqui, a gente tem o curso da Paula também no EAD, que ela ajuda a buscar esse desenvolvimento, esse CRM, desenvolvimento humano, que treinamento para processo. Também já está incluso no plano de formação. Que está lá no curso. Então, assim, a pessoa pode adquirir no curso de formação e pode também adquirir avulso. E a Dani agora está vindo também agregar essa parte mais de habilidades, né? Como desenvolver a parte técnica, desenvolvimento mesmo, aprendizagem, né, Dani? Exatamente. Então é isso. Obrigada, Dani, pela presença. Gente. Muito obrigada mesmo. Vamos marcar esse com os alunos. Vamos sim. Boa. Vamos sim. Obrigada, gente. Na semana que vem, o convidado vai estar ali do outro lado da mesa, mas depois eu apresento para vocês. A gente vai falar sobre o voo solo. É solo mesmo ou não? Meu primeiro voo. Vamos falar sobre o primeiro voo, sobre o voo solo, a polêmica do voo é solo mesmo ou não. Solo. Oh, não era falar! Deu spoiler! Mas muito obrigada por todos que ficaram aqui assistindo com a gente. Também vai ficar salvo aqui no YouTube, então se você perdeu algum pedacinho aí do vídeo, pode voltar, assistir de novo, compartilhar e se inscreve para você ficar atento a todos os vídeos que a gente vai postando aqui dos alunos. Não esquecer de seguir a Dani no Instagram, Júlia, psicóloga,
E o Aeroclube de Juiz de Fora, lá no Instagram, tem o Instagram dos alunos, que a gente posta um pouquinho mais do dia a dia, e o Instagram oficial da escola, Aeroclube Juiz de Fora. E tem o parceiro também, que é o... Decolando na Banca, com o comandante Luiz. A escola Mademoiselle, para quem tem interesse em curso de comissário, o Aeroclube hoje tem a formação como piloto, a gente não trabalha na parte de comissários, mas a escola lá tem uma experiência legal, muitos alunos. A parte prática deles, outro dia eu estava vendo uns vídeos super legal, me dá até saudade. Mas muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.